Olá, amados do meu Deus, que alegria estar em contato de novo com vocês através desse nosso programa. O nosso objetivo aqui é anunciar a boa notícia, a boa nova do Evangelho, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, do Deus que se fez carne, que se fez gente e que habitou entre nós e que através da sua graça Ele pode habitar em cada um de nós. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/piblondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Nós contamos com você. Você pode ser um aliado nosso. Nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração para que esse programa se mantenha a custos, e nós oramos ao Senhor que mova o coração daqueles que puderem nos ajudar nisto. Nós contamos com as suas orações, porque as lutas são realmente fortes e nós precisamos ser guiados e conduzidos pelo Senhor. E você pode divulgar para que esse programa alcance um público cada vez maior e pessoas sejam, pela graça de Deus, libertas da religião, ganhando a revelação do Evangelho. Nós vamos às indicações de leitura dessa semana e já a gente volta. Aqui está um livrinho também muito interessante, pequeno, mas merece conhecimento, manejando bem a palavra da verdade. Este escritor C.E. Scofield viveu no século XIX, um irmão muito precioso, e ele procura fazer aqui algumas divisões: judeu, gentio e a igreja de Deus, os adventos, as ressurreições, os juízos, a lei e a graça, as naturezas do crente, a posição do estudo do crente e revelações e recompensas. É um livro que eu tenho algumas reservas em pontos, mas tem tanta coisa boa que a gente não deixa de examinar. Porque a gente não só examina o que a gente concorda com tudo, mas muitas vezes pontos que são diferentes para a gente ter uma noção. E Scofield é um irmão muito precioso. Nós queríamos deixar manejando bem a palavra de Deus, que nós precisamos conhecer a Bíblia com mais precisão. Eu tenho gostado e gostei muito dessa leitura. Tem algumas coisas que eu não assino, mas a maioria eu concordo com ele com muita preciosidade. Então, nossa indicação é esse livrinho. Na Ótica Higienópolis você terá um atendimento diferenciado com as melhores opções de lentes e armações para a sua qualidade de vida, sem abrir mão da estética e moda. E o melhor, você não paga mais por isso.
Hoje nós gostaríamos de abordar um cuidado com os julgamentos orgulhosos. Julgar, a gente julga sempre, analisa, critica, mas é o cuidado com estes julgamentos que refletem uma certa soberba. Tem muita gente que não se percebe, e porém tem olhos de águia para ver os defeitos dos outros, os defeitos alheios. Enxergam pormenores. Essa turma quase sempre se incomoda com o quadro torto na parede, mas não é capaz de ver a catarata nos seus olhos, porque não se enxerga no espelho. É uma visão muito focada nos defeitos, nas coisas que não estão de acordo com a sua capacidade de entender a realidade do mundo. Jesus pontuou isto assim, em Mateus capítulo 7, versículo 3, ele diz: Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Por que você vê o cisco no olho do irmão, mas não percebe o terçol que está no seu? Por que será que essa cegueira é tão complicada e tão implicante? Por que nos esmeramos tanto em ver as faltas alheias e não enxergamos as nossas? O apóstolo Paulo faz uma provocação em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, ele diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Você percebe aqui que ele está fazendo uma ironia. Este verso se conecta com a primeira parte do versículo 3, que é visto assim: visto que buscam uma prova de que Cristo está falando em mim, examinem-se vocês, se vocês estão na fé. O apóstolo Paulo estava sendo criticado e eles mesmos eram a prova do seu apostolado, pois foi através de Paulo que os coríntios foram conduzidos ao Salvador. Ali dentro da igreja de Corinto tinha algumas pessoas que estavam duvidando do apostolado do apóstolo Paulo. E eles estavam fazendo algumas provocações para ele, e ele disse: então examinem-se a si mesmos. Se eles quisessem ver as credenciais de Paulo, deveriam se examinar. Se foi Paulo quem pregou o evangelho a eles, e se eles são autênticos, então, quem está por trás deste evangelho que foi pregado a eles? Esse texto, às vezes, ele é mal utilizado para ensinar que nós devemos procurar em nós mesmos a garantia da nossa salvação. Porém, isso não
isso pode nos levar ao desânimo e à dúvida. Não é para buscar em mim a certeza de que eu estou em Cristo, porque essa certeza nós só teremos na palavra e no Espírito Santo. A segurança da salvação vem primeiramente através da revelação da palavra de Deus e da testificação do Espírito Santo com o nosso espírito vivificado pela palavra. É através da palavra e do Espírito Santo que nós podemos confirmar a realidade da nossa salvação. No momento em que confiamos em Cristo, nós podemos saber, sob a autoridade da palavra de Deus, da Bíblia, que nós nascemos de novo, que nós temos uma certidão de nascimento, que o cartório eterno garante isto pelo que nós lemos na palavra de Deus e pela revelação do Espírito Santo. Com o passar do tempo, nós vamos encontrar outras evidências da nova vida que está em nós. Essas evidências são um novo amor à santidade. Nós temos um desejo profundo por viver uma vida santa. Uma outra coisa que pode mostrar que nós realmente estamos em Cristo é uma ojeriza ao pecado. Ainda que o pecado possa acontecer e acontece nas nossas vidas, ele não é bem-vindo. Ele é considerado como uma coisa muito deletéria, muito nociva. Nós percebemos o amor aos irmãos. Nós temos agora um desejo profundo, nós amamos aos irmãos. Há também uma questão de justiça prática. Nós vivemos e queremos manifestar no dia a dia o caráter de Cristo e a justiça de Cristo. Vemos também a humildade sem ostentação, uma humildade que vem do Senhor, quando Ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E obediência ao Senhor, obediência voluntária e alegre, e a separação do mundo mesmo. Isso são evidências, mas tudo isto decorre da palavra de Deus. Agora, Paulo não está dizendo aos coríntios que se envolvam num autoexame como prova de sua salvação. Pelo contrário, ele está pedindo aos irmãos que o estavam criticando que encontrassem na salvação deles a prova do seu apostolado. Que eles vissem na vida de Cristo que estava neles, que sendo eles alcançados pelo evangelho pregado por Paulo, então o apostolado de Paulo era autêntico. Se vocês foram salvos, e salvos pela pregação do evangelho que eu preguei, então verão que o meu apostolado vem de Cristo. É isto que o apóstolo Paulo está dizendo. Vocês verão que a vida que vocês têm vem de um apóstolo que tem um relacionamento com Cristo. Havia apenas duas possibilidades. Ou Jesus Cristo estava neles, ou eles eram reprovados, espúrios. Não havia duas possibilidades. Então Paulo escreve: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. É isto que ele está levantando aqui. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados.
eu vou fazer uma pequena pausa aqui e logo, logo nós estamos voltando. A palavra traduzida aqui por reprovado era usada para descrever metais que, quando testados, eram considerados falsos, metais baratos. Portanto, os coríntios ou eram crentes de verdade, ou estavam desqualificados por não terem passado no teste. Eu não tenho autorização para julgar o meu irmão fora do modelo de Cristo, que está decalcado em meu ser, onde Cristo habita. Eu não tenho essa autoridade de julgar alguém fora deste modelo. Cristo habita em mim? Se essa for a medida de avaliação correta, então Paulo foi na medida quando ironizou a conduta dos seus críticos. Vocês estão dizendo que eu não sou apóstolo de Cristo, mas fui eu quem preguei Cristo a vocês. Como é que vocês têm uma fé autêntica? Como é que o cristianismo de vocês é autêntico se aquele que pregou a vocês não é um apóstolo de Jesus Cristo? Então, se vocês são cristãos, é porque eu lhes preguei a Cristo. Então, examinem-se vocês se estão em Cristo de fato. Se vocês são, de fato, discípulos de Jesus Cristo. É isto que o apóstolo Paulo está trazendo à tona nesse texto. Se não sou um apóstolo de Cristo, como estão dizendo, e o cristianismo que vocês esposam foi pregado por mim, então a experiência de fé que vocês dizem ser autêntica não passa na prova, não passa no cadinho, não passa na purificação. Vocês estão falando coisas tolas. Precisamos ter muito cuidado com o julgamento, esses julgamentos orgulhosos que nós damos aos outros, presumindo que aquela pessoa não tenha uma experiência autêntica do Evangelho. Nós podemos examinar certas condutas, certos comportamentos, mas não podemos ver o coração das pessoas. E muitas vezes aquela pessoa está num momento ainda de infantilidade espiritual. A razão particular pela qual Paulo os convida a se examinarem foi que houve ocasião para temer que muitos deles tivessem sido enganados, que eles não estivessem tendo uma experiência verdadeira com o Senhor, que era apenas
entrar na igreja, mas não estar em Cristo. Porque isso acontece muito. A pessoa vem para a igreja, vive na igreja, mas não está em Cristo e não vive em Cristo. É uma coisa simplesmente externa, não tem uma realidade interior. Tais eram as irregularidades e a desordem na igreja de Corinto. Tantas delas haviam se mostrado tão terríveis e as pessoas ignorantes sobre a natureza da vida cristã, que era importante, no mais alto grau, que eles instituíssem um exame do espírito, um exame espiritual e imparcial para verificar se não haviam sido totalmente enganados, se eles não estavam fora do rumo. Este exame retratado aqui nunca é sem importância ou inútil para os cristãos. É uma exortação para fazê-los sempre e tornar disponível para a sua própria consciência. Se vocês são verdadeiramente cristãos, se vocês têm alguma fé verdadeira no Evangelho, se vocês são genuínos, então examinem-se à luz do Evangelho que preguei e veja se é autêntica a realidade que vocês têm. A fé em Jesus Cristo e nas promessas de Deus por meio dele é uma das características distintivas de um verdadeiro cristão. Nós temos que encaixar dentro desta roupa feita sob medida para tomar a nossa forma dentro desta roupa, que é o caráter de Cristo. A prova da piedade deverá ser alcançada por um exame fiel de seus próprios corações e vidas à luz de Cristo, do caráter de Cristo. Vocês devem fazer uma comparação diligente de seus pontos de vista, de seus sentimentos com a palavra de Deus. E especialmente experimentando isso na vida. Isto é expressão da minha vida, do meu viver como cristão. Isto traduz o caráter de Jesus Cristo. A melhor maneira de provar a nossa piedade é submetê-la à real prova dos vários deveres, nas várias responsabilidades da vida que a gente tem na família, né? A gente percebe isto. A vida na família é que nós vamos mostrar o caráter de Cristo em nós. Certa ocasião, estava havendo um velório numa igreja e era um pastor que tinha morrido e as pessoas vinham falando tão bem dele e os outros pastores e pregadores e falavam tão bem dele que a viúva, ela cutucou a filha assim, disse: filha, vai lá no caixão ver se é seu pai mesmo que está lá. Porque nós conhecemos quem ele é dentro de casa. E as pessoas conhecem muitas vezes a gente pela performance na passarela, e não por aquilo que a gente expressa. Um homem que deseja provar um machado para ver se ele é bom ou não, ele não se senta e olha para ele, ou lê todos os tratados que pode encontrar sobre a fabricação do machado e sobre as propriedades do ferro e do aço, por mais valiosas que sejam
essas propriedades. Mas ele coloca o seu machado no ombro e vai para a floresta e coloca-o em julgamento lá. É lá cortando a madeira. Se corta bem, se não quebrar, se não se torna cego logo, ele entende a qualidade do seu machado melhor do que qualquer outra forma. Portanto, se alguém deseja saber quanto vale sua fé, deixe-o experimentá-la nos lugares onde ela não tem algum valor. Deixe ir ao mundo, deixe ir dentro de casa. Que é isso que vai provar a nossa fé, a nossa maneira de ser. Deixe-o ir e tente viver e fazer o bem. Suportar a aflição de maneira adequada. Combater os erros e as loucuras da vida para que você mostrar isto no meio da sociedade. Não se examine criticando os outros, mas examine-se comparando-se com a palavra de Deus e aplicando-a na prática, no seu modo de ser. Você é um cristão autêntico? Eu sou um cristão autêntico. Então, vamos mostrar em mansidão, em sabedoria, mediante condigno proceder, as nossas obras. Se eu e você tivermos o caráter de Cristo, então examinemo-nos por este padrão, com humildade e quebrantamento. Não vamos ficar julgando os outros. Vamos nos examinar diante do Senhor e buscar do Senhor a revelação, o conhecimento e o poder para vivermos a vida de Cristo. Ele vivendo em nós e nós refletindo o seu caráter. Que Deus conceda a você e a mim a graça da fé na nossa morte e ressurreição com Cristo e que Cristo seja a nossa vida. Eu falo aqui de coração para coração, esperando ver você no nosso próximo programa, se o Senhor assim permitir. Até lá. Na Ótica Higienópolis você terá um atendimento diferenciado com as melhores opções de lentes e armações para a sua qualidade de vida, sem abrir mão da estética e moda. E o melhor, você não paga mais por isso.